Olá, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, a você que está participando conosco nesta primeira parte da Escola Bíblica Dominical, onde nós aqui apresentamos algumas participações dos nossos irmãos na Escola Bíblica Dominical através do envio de vídeos, onde eles ali apresentam algumas respostas que ajudam os irmãos a daqui a pouco entenderem melhor a Escola Bíblica Dominical, quando às 10 horas da manhã nós teremos aqui o conteúdo doutrinário da Escola Bíblica. E o nosso assunto, que nós estamos dando sequência, está dentro do mesmo tema, que é o preparo da igreja para o arrebatamento. E o nosso assunto agora entrou no livro de Apocalipse, e por isso agora nós vamos então continuar esse assunto dentro do livro de Apocalipse, mostrando a mensagem do Espírito Santo que repercute no meio da igreja fiel, isso em relação aos marcadores proféticos que vemos no livro de Apocalipse, e que se cumprem nos nossos dias no preparo da igreja para o arrebatamento. E o nosso texto básico é exatamente Apocalipse capítulo 1, também capítulo 3 e capítulo 22. E nós iremos abordar aqui um tema muito importante, e nós vamos falar do tempo do breve. E a primeira pergunta é exatamente sobre isso. Vamos ler. A primeira pergunta diz assim: lendo os textos de Apocalipse, capítulo 1, verso 1 e 3, 1 a 3, né? Identifique o contexto profético do tempo do breve. Então, Apocalipse, capítulo 1, versos 1 e 3, identifique o contexto profético do tempo do breve. Quem vai nos dar essa resposta vai ser a nossa irmã Genilda da Cruz. Ela é do grupo de senhoras da nossa igreja lá em Brasília, no Distrito Federal. Irmã Genilda, a paz do Senhor, irmã. Nos textos, nós vemos que o Espírito Santo, ele tem nos dado ciência, né? Eles têm trazido para a igreja as profecias a respeito da volta do Senhor Jesus, a respeito do tempo do breve. É o tempo profético que nós estamos vivendo. E por isso nós temos que estar atentos. A palavra para nós é estarmos vigilantes, porque o Senhor Jesus está às portas, né? E nós, igreja, nós temos ciência do momento profético que nós estamos vivendo. A paz do Senhor Jesus. Amém, irmã Genilda. Esse é o tempo realmente que nós estamos vivendo, né? O tempo do breve é aquele momento em que o Espírito Santo dá ciência, ou seja, dá conhecimento à igreja a respeito das profecias, para que a igreja esteja desperta, né? Ela possa estar despertada, né? Nessa última hora para o arrebatamento, e que essas profecias estão se cumprindo nesse tempo, que é o tempo do breve, conforme a pergunta foi feita, né? Ali no verso 1 e o verso 3, fala exatamente a respeito desse tempo, né? As coisas que brevemente devem acontecer, e depois na expressão porque o tempo está próximo. Muito boa a resposta, irmã Genilda. Obrigado pela sua participação. Glória a Jesus. Amém, irmão. Seguindo agora, na nossa sequência, vamos para a pergunta 2. E a pergunta 2 diz assim: lendo os textos de Apocalipse, capítulo 3, versos 11 e 20. Identifique o contexto profético do tempo do breve. Muito bem, nós vamos identificar agora mais um contexto profético do tempo do breve em outras expressões, aquelas que estão no capítulo 3 agora, verso 11 e verso 20. E quem vai nos dar esta resposta vai ser um diácono, nosso irmão Marcos Ribeiro. Ele é diácono da nossa igreja em Ecoporanga, no estado do Espírito Santo. Marcos, a paz do Senhor, companheiro. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Respondendo à pergunta de número 2. Lendo os textos de Apocalipse, capítulo 3, versos 11 e 20, identifique o contexto profético do tempo do breve. A resposta está no verso 11. E no início de todo o tempo do breve, no período profético de Filadélfia, no verso 20, no final do tempo do breve, no período profético de Laodiceia. Apocalipse 3:11 diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. É o tempo do breve, o Senhor está próximo de voltar. Amém, Marcos. Que forma que a palavra nos usa, né? Nos mostra nesses dois versículos da proximidade desse tempo, né?
numa expressão, nós vemos exatamente, eis que venho sem demora. E logo em seguida, né, vem a outra expressão que diz no verso 20, né, eis que estou à porta e bato. Uma coisa é quando alguém te diz assim, olha, eu vou à sua casa. E outra coisa é quando a pessoa chega e diz assim, eu já estou aqui à porta da sua casa. Então esse tempo breve realmente é muito bem dimensionado no sentido não cronológico, né? O tempo do breve ele é profético, mas é na sequência das profecias que se cumprem nesse período. Muito bem colocado na sua resposta. É o tempo de Filadélfia, no capítulo 3, verso 6, né? No verso 11, e o tempo de Laodiceia, no capítulo 3, versículo 20. Muito obrigado pela sua resposta. Amém, irmãos? Vamos para a nossa terceira pergunta agora. E ela diz assim, lendo os textos de Apocalipse, capítulo 22, versos 6 e 10, identifique o contexto profético do tempo do breve. Agora vamos identificar, mais uma vez, o contexto do tempo profético do breve e vamos, então, identificar isso agora no capítulo 22. Então nós estamos lá no início do livro, vamos agora para o final do livro, no capítulo 22. E lá no capítulo 22, quem vai nos dar essa resposta vai ser a irmã Denise Santos. Ela é do grupo de senhoras da nossa igreja em Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro. Irmã Denise, é sua vez agora, irmã. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, neste momento nós vamos estar respondendo a pergunta que nos foi deixada de número 3. E a resposta é, no tempo do breve, as profecias não são seladas, mas abertas para a igreja fiel discernir o tempo profético em que está vivendo. Isso nos afirma a palavra do Senhor que se encontra em Apocalipse, no capítulo 22, no verso 6, que diz assim, e disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. E também nós encontramos outra afirmação no mesmo livro de Apocalipse, no capítulo 22, no verso 10, que diz, e disse-me, não selles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. E é com essa certeza que o tempo está próximo, que a igreja fiel, ela crê que Maranata, o Senhor Jesus vem. A todos a paz do Senhor Jesus. Amém, irmã Denise. Muito bem colocado na sua resposta. Esse tempo agora que nós estamos vivendo, né? No capítulo 22, versos 6 e 10. E, coincidentemente, é exatamente no último capítulo do livro. Estamos vivendo o tempo em que a profecia não é mais selada. Não é a expressão do texto, né? Não seles as palavras dessa profecia, da profecia deste livro, porque o tempo está próximo, né? E agora, a própria expressão também da palavra, quando o Senhor diz que o Senhor, né? Ele quer mostrar aos seus servos as coisas que brevemente hão de acontecer. Então, o Senhor quer revelar, quer tirar o selo, né? Quer dar a revelação nessa última hora. Foi muito bem colocado na resposta da irmã, porque é com essa certeza, né? Que nós sabemos que a igreja fiel do Senhor, ela teme ao Senhor e ela espera pela volta do Senhor Jesus. Muito obrigado, irmã Denise, pela sua participação. A paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? A quarta pergunta, ela diz assim, vamos agora à quarta pergunta. Lendo os textos de Apocalipse, capítulo 22, versos 7, 12 e 20. Identifique o contexto profético do tempo do breve. Vamos identificar agora mais uma vez o contexto do tempo profético, do contexto profético do tempo do breve, agora ainda no capítulo 22, versos 7, 12 e 20. Pergunta 4. Quem vai responder vai ser um irmão nosso, obreiro lá de Portugal, o Francisco Bilro. Ele é da nossa igreja em Évora, lá em Portugal. Francisco, a paz do Senhor, meu irmão, pode falar. Analisando e estudando o contexto profético do tempo do breve, através do livro de Apocalipse, no capítulo 22, versículos 7, 12 e 20, constatamos que nos é dado a conhecer que, no tempo do breve, a Igreja fiel guarda a profecia e aguarda o galardão que o Senhor Jesus tem para aqueles que esperam a sua vinda. A fidelidade à palavra de Deus, a espera paciente pela volta do Senhor Jesus e a esperança no galardão final são o desejo da Igreja fiel que anseia pela volta de Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos.
Amém, Francisco. É notável esse aspecto do cumprimento, da descoberta, né, da identificação do contexto profético desse tempo do breve, quando nós, nesta hora, como igreja fiel, a igreja ela guarda a profecia, ela com isso, ela espera, né, o que ela espera é o galardão da salvação, né? Aquele galardão que o Senhor Jesus tem para aqueles que amam a sua vinda e para aqueles que esperam pelo Senhor Jesus e anseiam pela volta dele. Muito bem, esse aspecto da nossa esperança, né? Que é o galardão final, que são os eixos da igreja fiel, e ela aguarda, por causa disso, ela aguarda a volta do Senhor Jesus. Muito obrigado pela sua participação, Francisco. O irmão Francisco, ele é de nacionalidade portuguesa e nos deu essa informação, nos deu essa resposta muito bem colocada. Ele pertence à nossa igreja em Évora, lá em Portugal. Muito obrigado, irmão. A paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Temos ainda a quinta pergunta. E a quinta diz assim: lendo os textos de Apocalipse, capítulo 22, verso 20, identifique quem está falando. Agora sim, nós vamos identificar, neste versículo 20 do capítulo 22, as pessoas que estão ali falando. São duas pessoas. E quem vai nos dar essa resposta, seguramente, vai ser a irmã Ângela Maria. Ela é do grupo de senhoras da nossa igreja em Contagem, no estado de Minas Gerais. Irmã Ângela Maria, a paz do Senhor, irmã. Muito bem-vinda. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Respondendo à pergunta de número 5, em Apocalipse 22, 20, nós encontramos o Senhor Jesus quando ele diz, certamente cedo venho. Encontramos também a igreja fiel, que quando ela diz, ora vem Senhor Jesus, ela expressa o seu desejo de que Jesus venha. Amém? A paz do Senhor Jesus. Amém, irmã Ângela Maria. Maravilhosa essa resposta, porque nós já vemos ali no próprio versículo a expressão voltada para aquele que testifica estas coisas, né? Ele testifica aquilo que está acontecendo com a vida da igreja, ele testifica do que a igreja está realizando, ele testifica daquilo que o Espírito Santo está realizando no meio da igreja. Então, ele diz, certamente cedo vem. Então, quem está falando aqui é o Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo. Ele está conscientizando a igreja de que ele, na verdade, virá como ele prometeu. Por outro lado, nós também aqui encontramos o outro sentido, né, da expressão, que esse outro sentido agora é da igreja. A igreja deseja, ela anseia pela volta do Senhor Jesus. Então, ela faz um clamor. Ela diz, ora vem, Senhor Jesus. Então, por um lado, a expressão é certamente cedo venho, é mostrando que Jesus virá. Por outro lado, a igreja expressando, ora vem Senhor Jesus, é o desejo da igreja de subir com ele. Aliás, vimos alguma coisa assim, semelhante a isso no livro de Cantares de Salomão, né? Leva-me tu e correremos após ti. Isso é maravilhoso. Nós podemos agora estudar esse assunto com esse contexto. Obrigado, irmã, pela sua participação, irmã Ângela Maria, lá de Contagem, do grupo de senhoras da igreja de Contagem, no estado de Minas Gerais. Obrigado, irmã. Muito bem, irmãos, vamos agora passar para a nossa sexta pergunta, que é para crianças, intermediários e adolescentes. E ela diz assim, comparando Apocalipse capítulo 1, verso 9, com Atos capítulo 1, verso 8, por qual motivo João estava na ilha de Patmos? É notável porque esta pergunta vai ser respondida por duas crianças. Primeiro, a Milena Vera, ela é da classe de intermediários lá de Bernardo Irigoyen, lá na Argentina. Depois, nós vamos ter a resposta aqui também da Gabriela. A Gabriela, ela é do Rio Grande do Sul, a nossa igreja lá em Erechim, no Rio Grande do Sul, e ela também mandou uma resposta. Vamos então às duas respostas em sequência. Juan estava em la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús Cristo. Pai, Senhor Jesus, hermano. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu vou responder a pergunta 6 das crianças intermediárias e adolescentes, que diz assim. Comparando Apocalipse capítulo 1, verso 9, com Atos capítulo 1, verso 8, por qual motivo João estava na ilha de Patmos? Por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo.
A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém, Gabriela. João estava realmente na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, conforme está escrito no texto, né? O próprio texto fala sobre isso, né? Ele estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho do Senhor Jesus. Isso compara exatamente com o que o apóstolo, com o que o livro de Atos, né, fala no capítulo 1, verso 8, vós me sereis testemunhas, né, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra, inclusive aqui no Brasil, né, e também lá na Argentina, onde está ali a nossa irmã Milena. A irmã Milena, ela deu uma resposta também maravilhosa, porque eu quero até ler aqui, porque ela falou em espanhol, e nós vamos aqui repetir para aqueles irmãos que não puderam ler a legenda. O que ela disse foi o seguinte: João estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém, irmã? A paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Vamos então, irmãos, agora para as perguntas que foram feitas para a classe de acessibilidade, para o grupo de irmãos que pertence à acessibilidade na igreja. É a 7ª pergunta. E ela diz assim: lendo Apocalipse capítulo 1, verso 9, o que João estava fazendo na ilha de Patmos? Então, essa resposta nós teremos aqui, primeiramente, do estado da Bahia. E quem vai responder é a Ana Beatriz. Ela é do grupo de acessibilidade da nossa igreja lá em Abaíra. E ela também é criança, né? Depois teremos aqui o Vitor Gabriel. O Vitor Gabriel, ele é da classe intermediária da nossa igreja em Itatiaiuçu, no estado de Minas Gerais. E ele vai nos dar a resposta também. Vamos às duas respostas em sequência. Lendo Apocalipse capítulo 1, verso 9, com Atos capítulo 1, verso 8. Por qual motivo estava João na ilha de Patmos? Resposta: João foi até a ilha de Patmos para que os mistérios de Jesus fossem revelados. A paz do Senhor Jesus, irmão. Vitor, lendo Apocalipse capítulo 1, verso 9, o que João estava fazendo na ilha de Patmos? João estava testemunhando Jesus Cristo, a paz do Senhor Jesus. Amém, Ana Beatriz. Realmente a sua resposta foi muito segura, né? João foi até a ilha de Patmos para que os mistérios do Senhor Jesus fossem revelados a ele. Que maravilha essa resposta, né? Também o Vitor Gabriel respondeu muito bem que João estava ali, ele estava testemunhando o Senhor Jesus. Então, a pergunta foi, o que ele estava fazendo? Ele estava ali testemunhando o Senhor Jesus. Ele estava ali também para que os mistérios do Senhor Jesus fossem revelados. E ele transfere esses mistérios para a igreja. Que resposta maravilhosa do nosso grupo de acessibilidade, representado aqui pelos nossos dois irmãos, né? Pela Ana Beatriz e pelo Vitor Gabriel. Muito bem, vamos agora à parte final da nossa apresentação aqui, das participações da Escola Bíblica, e a participação dos nossos bebês. Nós temos também uma classe de 0 a 3 anos de idade, e a participação deles é sempre necessária, é sempre muito boa. Vamos primeiramente ter aqui do Rio de Janeiro, vamos ter o Heitor Viana, ele é da nossa igreja em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e depois outro bebê, que é o Raul. O Raul também, ele é da nossa igreja lá em Registro, no estado de São Paulo, Rio de Janeiro e São Paulo. Vamos então aos dois vídeos em sequência. Heitor, o que João estava fazendo na ilha de Patmos? Ele foi preso porque aceitou o Senhor Jesus e pregava a sua palavra. Amém? Raul, nós aprendemos então que o servo João estava lá na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. Isso. E pelo testemunho de Jesus. Amém. A paz do Senhor. Amém, Raul. Ah, que maravilha, né? João estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus, né? Quer dizer, ele estava por causa da palavra de Deus. Você respondeu certinho, né? Que era de Deus. E pelo testemunho de Jesus Cristo, né? Amém. A paz do Senhor, viu? Que maravilha. A paz do Senhor para você também. E também o Heitor, que palavra boa, né? João foi preso porque aceitou Jesus, né? O Senhor Jesus, e porque pregava a sua palavra. Olha que maravilha a resposta aqui do Heitor Viana.
lá de Cabo Frio, né? Os nossos bebês são realmente participativos, eles ouvem, eles entendem e eles transmitem a mensagem ainda na linguagem deles. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos? Chegamos assim ao final da nossa apresentação, da participação da Escola Bíblica, nessa primeira parte da manhã. E logo depois, daqui a pouco, às 10 horas da manhã, eu te convido para continuar conosco, para participar também da Escola Bíblica Dominical, onde ali o conteúdo doutrinário, muito farto, muito rico, vai ser transmitido para a edificação espiritual. Até lá, então, que Deus abençoe com a paz do Senhor Jesus.